meio período não pegava substantivos aqui. Paixão pelo trabalho. O knowledge worker é alguém apaixonado pelo trabalho. Ele tem concentração total. Ele tem um novo contrato psicológico com a sua empresa. O trabalhador do conhecimento, o Bill George detalha isso muito nos livros dele. O trabalhador do conhecimento, gente, ele não está na organização para copiar e imitar. Ele está lá para ser desafiado. Tá? Então, ele é um apaixonado pelo seu trabalho. Sétima competência, comunicação. O trabalhador do conhecimento comunica-se muito bem. Oitava competência, trabalho em equipe. E aqui eu vou abrir espaço e peço para que vocês anotem quais características transformam um grupo numa equipe. Quando o professor Bill George fala em colaborar, colaborar significa trabalhar em equipe. Vamos lá. O que é que transforma um grupo numa equipe? Quais características estão presentes quando uma equipe de trabalho interage, está no ar? 7 são as características que transformam um grupo numa equipe. E aluno FGV tem que ter essas características muito claras. Primeira delas, quando eu tenho trabalho em equipe, as pessoas têm objetivos comuns. Beleza, prof. Temos trabalhando em equipe na minha área. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte: pessoas que estão na fila do cinema comprando ingresso para o mesmo filme têm objetivos comuns de punição em isso. Esquece. Segunda, característica, existe boa comunicação. Tem que haver boa comunicação para que o trabalho em equipe aconteça, tá? E a gente sabe disso de carteirinha. Terceira característica que transforma um grupo numa equipe: respeito à divergência. O divergente, ele não é retalhado, ele é acolhido quando o trabalho em equipe está no ar. Existe respeito à divergência. Minha letra parece um hierógrafo. É só Champollion para destrinchar isso. Quarta característica, olhem o que o professor Bill George diz. Certo? Cooperação, colaboração. Existe cooperação / colaboração. Gente, existe. Há pessoas que são competitivas, elas gostam de competir. Mas quando se está em equipe, a colaboração e a cooperação são muito maiores do que eventuais competições. Às vezes até as pessoas gostam de brincar um pouquinho competindo, mas cooperação e colaboração estão no ar. Quinta característica, o medo de correr riscos é menor. As pessoas, quando estão em equipe, num projeto, pessoal, elas correm riscos, elas não têm medo de correr riscos. O medo de correr riscos é menor. Sexta característica, existe confiança. Confiança. As pessoas confiam. Não existe bola nas costas, nem cama de gato, nem jogo roubado. Não existe informação sonegada, certo? Nem manipulações egocêntricas e nem fofocas mordazes. Professora, você conhece a minha equipe? Aliás, professor do meu grupo. Vamos lá, existe confiança. Sétima e última, a equipe investe no desenvolvimento de todos. Todo mundo é desenvolvido. A equipe investe no desenvolvimento de todos. Ninguém é jogado fora. A equipe investe no desenvolvimento de todos. Que beleza! Olhe para essas 7 características. Vamos a elas. Objetivos comuns, boa comunicação, respeito à divergência, cooperação e colaboração, o medo de correr riscos é menor, existe confiança e a equipe investe no desenvolvimento de todos. Você trabalha em equipe? Agora você pode fazer um checklist. Se faltar uma delas, morreu a equipe. Professora, nós temos que ser 10 em todas elas? Não, querido.
através do trabalho em equipe, eu ponho para rodar a equação da sinergia, que me diz o seguinte: 1 mais 1 maior que 2. No trabalho em equipe, pessoal, a sinergia está no ar. A equação da sinergia é essa. Pessoas dizem que a equação da sinergia diz o seguinte: quando se está em equipe, o somatório das inteligências da equipe é sempre maior do que o somatório das inteligências individuais. De uma forma muito simples. Ninguém é tão inteligente quanto todos nós. Ninguém é tão genial quanto todos nós. Ok? Trabalhar em equipe é fundamental, porque quando se coopera, as pessoas se colaboram, a sinergia está no ar. Nona competência dos trabalhadores do conhecimento: criatividade. Perceberam que eu deixei para colocar criatividade aqui no fim? Porque, gente, conforme nós vamos desenvolvendo essas competências, outras começam a surgir. E elas surgem espontaneamente, porque o ser humano é um ser criativo. 10ª competência: inovação. 11ª competência: resiliência. Queridos, isso é fundamental quando eu estou em projeto. Resiliência, professora, adorei o nome, vou pôr na minha filha. Vai se chamar resiliência, lindinha. Queridos, abram uma chave aí, vamos detalhar o que é resiliência. Vocês precisam desse conceito muito claro, só quero revisitar. Vocês precisam desse conceito também muito claro. A palavra resiliência vem do latim resílio. Resílio é uma qualidade que determinados materiais apresentam de, após sofrerem qualquer tipo de estresse, pressão ou aumento de temperatura, cessado o estresse, pressão ou aumento de temperatura, estes materiais voltarem ao estado natural sem nenhum tipo de dano ou ruptura. Há determinados materiais, pessoal, que sofrem pressão, que sofrem aumento de temperatura. Por exemplo, você pega espuma, aperta a espuma, a hora que você solta, ela volta ao normal sem nenhum tipo de dano ou ruptura. A vara de salto em altura, ela sofre uma pressão enorme, ok? Então ela tem que arremessar alguém, cessada a pressão, a vara está lá, nenhum tipo de dano ou ruptura. O próprio bambu, ele se dobra, mas não quebra, volta ao estado natural. Resiliência é a habilidade que o ser humano tem de, após sofrer estresse ou pressão, voltar ao normal sem nenhum tipo de dano ou ruptura. Legal, né? Essa é boa. Vulgo mulher de malandro. Bate que eu amo, meu bem. Eu sou mais uma, eu não é. Queridos, resiliência é habilidade. Resiliência não é resistência, tá? Tem gente que acha e diz assim: eu sou tão resiliente. Tá com a úlcera do duodeno quase sangrando, a pressão chegando em 18. Isso não é resiliência, isso é resistência. Eu seguro a onda, eu aguento o tranco, é resistência. Resiliência é o seguinte: eu estou debaixo de um momento de pressão ou estresse. Acabou, cessou o momento de pressão ou estresse, volta ao meu normal. Sem ter nenhum tipo de problema. Inclusive, meninas, sem engordar. Sem querer comer chocolate o dia inteiro. Mulher, né? Pessoas resilientes, elas apresentam 3 características. Pessoas resilientes apresentam flexibilidade. Pessoas resilientes são flexíveis. Pessoas resilientes apresentam uma segunda característica. Elas são agentes de mudanças, elas não rejeitam
pessoas resilientes são agentes. E terceira característica, pessoas resilientes têm bom humor, otimismo. Queridos, olhem a citação de um autor, vejam se esse cara está certo no que ele diz. Esse autor diz o seguinte: o ser humano adulto é um chato. Porque o ser humano adulto, ele não consegue rir com a mesma intensidade, tendo ouvido uma piada pela segunda vez, mas ele consegue chorar com a mesma intensidade pelo mesmo problema a vida inteira. René Riefenstahl, que eu posso que vocês me conhecem. Ele diz assim: o ser humano adulto é um chato de galocha. A gente não suporta o ser humano adulto, porque ele é um indivíduo sem graça. Vocês já perceberam como vocês entram na sala de MBA às vezes? Vocês já perceberam? Parece que eles estão carregando o mundo. Vocês já perceberam como vocês entram? Já perceberam com que cara vocês chegam à aula? Até parece que não foram vocês que escolheram estar aqui. Até parece que foi o chefe que mandou